sincero. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos, né? A Reuters, esta empresa de mídia alemã, mundial também, trouxe aqui essa semana a grande e nova polêmica sobre a indústria automobilística, né, e a mobilidade dos eletrificados, e especialmente com foco aí nas marcas e também veículos 100% elétricos, que é a menina dos olhos lá da China, e nos últimos tempos tem feito enorme presença em diversos países e aqui no Brasil com suas marcas como BYD, GWM, agora com as mais recentes, né, o Modo Jaeco, GAC e também a Geely. Entretanto, recentemente aí a própria Reuters trouxe e outros sites replicaram essa notícia e também levantaram questões importantes sobre uma possível bolha. Já é admitido pelos próprios líderes lá do Partido Comunista Chinês e também por várias outras empresas, inclusive aquelas que já estão na liderança aí da produção de veículos elétricos lá na China, como é o caso da própria BYD. E reacendeu essa grande discussão sobre produção, a demanda e, no final das contas, meu amigo, minha amiga, como você vê aqui nessa foto, pátios e mais pátios lotados, não só lá, como também nos outros países onde ela tem ali as suas filiais, né? Como é o caso também aqui no Brasil, né? E eles trazem esse relatório especial onde diz que a China está a levar a sua indústria automóvel, a sua indústria aqui, né, como hoje uma das líderes ou a líder mundial neste segmento, a uma espiral bastante perigosa, né? Eles falam que as políticas governamentais que priorizaram as metas de produção em detrimento da demanda do mercado, ou seja, toda a produção, toda a indústria, nesse caso aqui dos veículos, se ela produz em excesso, não dimensiona bem e não equaliza bem todas essas regras de mercado com a demanda e também a produção, o final dessa história é sempre desastroso. E a China, né, tem essas características, nós não temos acesso, ninguém tem acesso, nem mesmo os principais aí correspondentes e empresas de mídia do mundo conseguem ter acesso aos relatórios de dentro lá do governo chinês para termos esses dados. Mas se eles já começam a divulgar, a vazar propositadamente ou não todo este possível problema que está por vir em relação a este boom de empresas, né? Centenas delas estão prestes a serem descontinuadas, fechadas e entrarem em falência. Fica aqui o grande alerta para aqueles que querem, em determinadas marcas, colocar o seu rico e tão suado dinheirinho das suas economias. E em relação a isso, a essas leis de mercado que tem lá investimentos, altos subsídios também, né, governamental, em todas as escalas, né, produtiva desses modelos, tem dado aí grandes prejuízos. Porque no final da história, se o consumo interno não dá conta e a exportação da China desses modelos também não atinge o grau, o nível, né, esperado lá de vendas, o que vai acontecer? Estoques altos, uma produção subsidiada que não condiz com a realidade de mercado de outras nações onde esses veículos estarão inseridos, e o prejuízo que já é iminente, que já é real lá na China, acontece muito mais e em grau elevadíssimo também em países subdesenvolvidos como o nosso. E é nesse sentido que o excesso de modelos tem criado muitos problemas. E no meu canal eu sempre falo para vocês que uma das estratégias mais equivocadas, mas tem ali um motivo que na China, para suprir aí todo o investimento, toda a ideia não só de uma indústria, mas também de um país, né, questões da geopolítica e outros focos, faz necessário que essas empresas são acompanhadas com os olhos, né, de ferro ali do partido lá da China, estejam a produzir muito, independente se vai dar prejuízo ou não, quem vai comprar e quando vão comprar. Isso é um fato. Entretanto, é uma receita que no final da história vai dar errado, tem dado errado, já começou a dar errado, e no passado, não tão distante, como a Evergrande, a crise imobiliária, a construção civil, enfim, uma série de outros problemas também se fizeram presente e deixaram ali um rombo gigantesco que quase destruiu a economia chinesa. A capacidade da manufatura, industrialização e outros fatores
dão aos chineses, então, a possibilidade de reinvenção. Estoura uma bolha, entra outra, estoura uma bolha, entra outra, e assim por diante. No final da história, isso afeta não somente a produção local, afeta toda esta cadeia, desde o primário fornecedor, que faz lá uma pequena moldura, faz lá uma estamparia, faz lá um acabamento simples, até o maior, né, que seja ele de produção de baterias, software, telas e assim por diante. E isso tem consequências, especialmente lá na China, pelo consumo que começa a cair, mas nos países onde ela gostaria de ter a sua penetração de seus produtos. Só que ao passar do tempo, quando as melancias vão se acomodar aí no caminhão, e onde entrará essas relações comerciais com o mundo, aí, meu amigo, porque não adianta produzir só para a China. Isso vai ser um desastre, porque a China precisa não só de presença da sua marca, mas também pressão geopolítica no mundo e com seu maior rival, os Estados Unidos. E é nesse sentido que diz aqui também, olha só que interessante, a China tem mais marcas nacionais produzindo mais carros do que o maior mercado automotivo do mundo consegue absorver, que é o chinês. Isso porque a indústria está se esforçando para atingir metas de produção influenciadas por políticas governamentais. É interferência estatal para definir como, quando e o que acontecerá com aquela indústria, com subsídios, com regras e com um chicote na mão para fazer, independente do grau que isso vai ter na economia e em toda a cadeia produtiva que começa a colapsar da sua base até o topo. E o que acontece na prática ao longo do tempo com este problema que é administrado de forma equivocada e é administrado pelo governo chinês é que quando acontecem esses colapsos, eles começam a enfrentar problemas ali de desovagem, de desencalhar os seus produtos. Isso acontece no Brasil, acontece na China, em todos esses mercados. A receita é qual? Depois que isso acontece, baixa o preço para poder, né, se livrar de um grande problema. Só que daí o problema fica maior ainda, porque atinge a expectativa daqueles primeiros fornecedores. Você na ponta da linha tem a imagem e a ideia de que está fazendo um excelente negócio, em certa medida, mas no final da história, toda esta cadeia produtiva, estas empresas que param de ter esse grande subsídio, que param de produzir, que param de pagar fornecedores, que atrasam esses pagamentos, você ficará sem uma boa estrutura de pós-venda, sem uma garantia eficiente e sem, principalmente nos carros 100% elétricos, sem uma previsão, né, de uma atualização de software, de um problema a ser resolvido, na entrega, na logística e na reposição de peças e principalmente pode ficar com um grande pepino em suas mãos com esses modelos. E é por isso que eu sempre falo aqui no meu canal, prestem atenção especialmente nos quesitos de garantia das marcas mais recentes que aqui chegaram. Né? A BYD tinha uma garantia horrível desde que chegou. Poderiam prejudicar no médio e longo prazo. As marcas que aqui chegaram, como Omoda, Jaiko, GAC, Geely, e algumas delas que já até foram embora, como a Neta, Seres e assim por diante, você tinha ali garantias risíveis, e tem ainda com essas marcas que eu acabei de citar. E nós sabemos, né, que por experiências já passadas, os chineses são muito pragmáticos nessa relação comercial, não colocam nenhum pingo de emoção, como você coloca na compra de um veículo. Se precisar mudar de direção, embora, fazer outro planejamento, eles farão sem pensar no seu coração. Dos males o menor. Se você busca um eletrificado, como eu sempre mostro aqui, procure as empresas que ao menos te dão uma perspectiva, né, de ter uma proteção, mesmo que talvez quando ela for embora ou acontecer algo mais grave, você não terá, ou uma perspectiva também futura de uma revenda, de uma perda menor aí no médio e longo prazo. Todas as empresas que eu citei, como Omoda, Jaiko, GAC e Geely, são terríveis em termos de garantia, onde você pode colocar ali boa parte das suas economias em veículos que você não tem nenhum planejamento no médio e longo prazo. Daqui a 2 anos pode ser uma grande encrenca. Você quer comprar um veículo eletrificado, seja novo ou seminovo, e não sabe se precisa de um híbrido plug-in, um híbrido heavy ou até mesmo 100% elétrico? E com a minha consultoria profissional eu posso te ajudar a entender tudo sobre manuais, garantias, pós-venda
piores e melhores modelos, as grandes furadas do mercado automotivo e fazer uma análise completa do seu perfil. Por isso agora, na descrição desse vídeo e no comentário fixado tem um link onde você falará diretamente comigo no meu WhatsApp e por lá eu te passo informações, valores e tudo o que você precisa saber agora mesmo. Me procura, eu te explico melhor. Um pouco antes dessa matéria, né, que foi divulgada agora recentemente, o próprio novo CEO da Volvo, o Håkan Samuelsson, que foi recontratado, um antigo CEO, né, que fez parte ali de momentos importantes da Volvo, né, voltou a pedido da Geely, que é a subsidiária, né, que é a maior acionista, a dona majoritária da Volvo, a chinesa Geely, e que contratou este CEO, já tão experiente, para ajudar na reformulação dos produtos, para retomar um caminho minimamente sustentável economicamente e financeiramente ao falarmos sobre essas novas turbulências aqui da indústria automotiva lá chinesa. E aí ele traz, né, que nem todas as marcas vão sobreviver à nova era dos elétricos. Olha só o que diz aqui o CEO da Volvo. Antes mesmo da matéria da Reuters, já havia aqui no site da Bloomberg Linha aqui esta informação e talvez já um alerta que passou batido por muitos outros comentadores, né, muitos outros sites, criadores de conteúdo. E para finalizar aqui, sem sombra de dúvida, esse trechinho aqui com o Sérgio Habib, onde ele fala sobre o futuro, né, dos veículos elétricos no mundo e se este mesmo mundo haveria se enganado. E ele faz um comentário importante que é lá do canal Market Markers e que esse trecho aqui eu separei para assistirmos juntos e finalizar com esse vídeo, porque cabe uma reflexão importante no que ele falou. O Brasil não tem dinheiro para pagar cesta básica. Não tem. O Brasil vai ajudar pessoa de renda alta a comprar carro de R$200 mil elétrico? Não vai. Ou seja, não vai ter ajuda para carro elétrico no Brasil e é normal que não tenha. E não tem dinheiro para nada no Brasil. E vai investir uma estrutura para carregar carro elétrico. Carro elétrico no Brasil é 2% do mercado e não vai crescer. Tem uma outra coisa, mas é específico do Brasil, é que a alíquota de importação de carro elétrico era 0. Foi para 10, agora é 18, vai para 25 em junho do ano que vem. Daqui 1 ano e meio, a alíquota de carro elétrico é 35%. A venda vai cair. Hoje é 2%. O share de carro elétrico no mercado brasileiro chegou a bater 3 durante 2 meses. Primeiro, eu aumento o preço. Duro, porque aí o mercado cai para 1%. 2, eu aguento o aumento da alíquota. Quer dizer o seguinte, o exportador vai perder dinheiro, basicamente hoje o chinês, e o distribuidor também. Terceiro, eu faço carro elétrico no Brasil. Qual é o problema de fazer carro elétrico no Brasil? Uma fábrica que fabrica bateria, ela só é viável se ela fabrica 2 gigawatts de bateria por ano. Abaixo disso, ela não é viável. O chinês pode falar o que ele quiser, que vai fazer fábrica de bateria no Brasil, não é viável fábrica de bateria no Brasil. Então é o seguinte, o Brasil, carro elétrico puro no Brasil, na minha opinião, é 2% para baixo. Daqui 10 anos, não vai aumentar. Bom, meus amigos e minhas amigas, vocês sabem que o tema é bastante polêmico, temos ainda aí muitos capítulos pela frente, mas os sinais já começam a aparecer. Qual é a sua opinião sobre esse tema? O que você pensa sobre esse caso? Você acha que a indústria automotiva está em colapso? Diga aqui nos comentários e vamos bater um papo. Além de tudo isso, temos que considerar as regionalidades, todas as peculiaridades também de cada país, de cada consumidor onde essas marcas chinesas estão inseridas e tudo aquilo que virá pela frente ainda totalmente incerto. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deixem o seu like. Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui.